E aí, galera, primeiro de tudo, já vou me desculpar pela 1 hora de atraso, né? Porra, Dia das Mães, a minha mãe veio me visitar aqui em Londrina e a gente acabou fazendo um churrasco lá na casa da avó da minha esposa e tudo mais. Aí vocês, eu acho que dá pra entender o porquê que eu atrasei, né? Eu assisti o jogo, não foi em casa. Aí por causa disso eu acabei não. E por causa disso também eu acabei bebendo um pouquinho e eu acredito que vocês vão entender. Não estou completamente bêbado como na outra vez. E eu acho que ficar dois clássicos sem comentar, né? Eu acho pô, não ia ficar bom, sabe? Eu acho que eu preciso ter mais constância aqui no canal. Pra todo mundo, né? Eu tô chegando a quase a 4 mil aí inscritos. E vamos que vamos, vocês vão me ajudar, né? Inclusive, se você está chegando agora, inscreva-se no canal. Seja muito bem-vindo. Aqui é o canal do Sofredor Corintiano, né? Seguinte, Corinthians 1, São Paulo 1. Não teve quebra de tabu esse dia, né? Essa quebra de tabu tá cada vez mais perto, mas hoje em si não teve. Vamos falar do que importa, né? Vamos falar de futebol. Vamos falar do meu sentimento quanto ao jogo. Vamos falar de como o Corinthians se comportou, na minha opinião, né? Vamos falar de Luxemburgo, que está se mostrando um outro erro da diretoria, né? Desculpa falar vocês, mas um cara que chegou já vai fazer 5 jogos já e não tem uma vitória. Aí vocês vão falar para mim, pô, Caio, mas os jogos, eles não têm... Eles são ingratos, vamos dizer assim. Caio, os jogos são ingratos, eles são jogos difíceis. Fala, cara, vou ser bem sincero com vocês. Todo jogo para o Corinthians é difícil, seja em casa, seja fora. Porque o Corinthians não tem um padrão tático, certo? O Corinthians não tem um padrão tático. E isso é um prato cheio para qualquer adversário, seja em casa, seja fora. Pega o gol que o Corinthians levou hoje. Irmão, fala a verdade se não é vergonhoso levar um gol daquele. O Gil, que era pra estar marcando o cara, mano, ele meteu uma capoeira lá e deixou o cara livre. É vergonhoso. Por que o Gil ainda é titular do Corinthians, cara? Por quê? É vergonhoso. É vergonhoso. Hoje a gente não perdeu, por conta disso eu não tô extremamente irritado, né? Óbvio. A gente perdeu do Botafogo de 3-0 na outra rodada e eu tava muito bravo, eu tava soltando os cachorros, tava gritando aqui no meio do apartamento. Tem gente aqui morando do lado, muito provavelmente não gostou das minhas gritarias. Mas hoje a gente empatou. Pô, empatar em casa com São Paulo é um bom resultado? Não. Não é. Não é. Vou te dizer por quê. O Corinthians, apesar de tudo, deveria estar melhor que São Paulo. E é um ponto que eu sempre entro né, nesse ponto, né, no caso, que é a folha salarial. Por quê? Porque ela tem que entrar em discussão. Ela tem que entrar em discussão, você querendo ou não. O Corinthians pagar a terceira, quarta maior folha salarial do Brasil deveria jogar o terceiro, quarto melhor futebol do Brasil. E esse ponto tem que entrar em discussão. Vocês entendem quando eu falo, né? Esse ponto tem que entrar em discussão. A folha salarial tem que entrar em discussão. E eu sei que a folha salarial é alta porque a gente não paga um elenco totalmente classificado. A gente paga 1 milhão pro Paulinho, 1 milhão pro Maicon, 1 milhão pro Fagner, 1 milhão pro Cássio. Por isso que a folha salarial é tão alta. Por exemplo, o Paulinho chegou ganhando mais de 1 milhão. Simplesmente porque não dava para não pagar, né? Segundo a diretoria, porque ele já fez muito pelo Corinthians. Mas o negócio é o seguinte. Vamos entrar numa discussão de... Como é que fala? Vamos entrar numa discussão de futebol. Não é nem futebol que eu queria falar, mas vamos entrar numa discussão de futebol. Pra quem que a gente devia pagar 1 milhão hoje em dia numa folha salarial do Corinthians? Pro cara que entrega mais, certo?
A diretoria do Corinthians devia fazer o trabalho, né? Deveria ser parte do trabalho dos caras. Analisar e ver o quanto que a pessoa que essa diretoria vai contratar, que vai dar 2, 3, 4, 5 anos de contrato, quanto que essa pessoa vai poder devolver ao Corinthians no termo futebol. Essa diretoria deveria fazer isso. Mas você vê que não é assim que funciona. Você vê que um Romero ganha 500 pau. Você vê que o Paulinho ganha 1 milhão. Você vê que o Michael ganha 700 pau. Você vê, e eu não tô chutando números, eu tô falando números que foram publicados. Se é esse o número ou não, não interessa no ponto. Tô falando que esses caras, eles ganham muito além do que um jogador de futebol deveria ganhar. E esses caras, por ganhar tanto, eles deveriam devolver ao Corinthians na matéria futebol. Coisa que eles não devolvem. O único que devolve na matéria futebol para o Corinthians quando joga é o Renato Augusto. E o único que realmente vale o investimento que o Corinthians fez até agora é o Roger Guedes. Único. Fez o gol de pênalti. Pô, o cara pega a bola, sempre tá ele. Antes de fazer o gol de pênalti, ele foi o único que chutou. É sempre ele, velho. É sempre ele. Se o Corinthians tivesse 11 Roger Guedes, cada um em sua posição, o Corinthians teria não só uma das menores folhas salariais do Brasil, mas um dos times mais competitivos que tem. Certo? Se a gente tivesse o Roger Guedes jogar na esquerda, né? Se a gente tivesse o Roger Guedes na esquerda, mas também tivesse um Roger Guedes na direita, um Roger Guedes na frente, 3 Roger Guedes no meio campo, irmão, o Corinthians seria um time muito competitivo. Antes de chegar aqui, tá? Eu não vou mentir, eu li algumas coisas, porque eu tava no carro, né? Obviamente eu não tava dirigindo, né? Não sou burro, igual os jogadores que estão se vendendo aí pra... Se venderam, no caso, né? Pra apostador. E quem tava dirigindo era minha esposa, eu tava lendo algumas coisas e saiu algumas coisinhas da entrevista do Luxemburgo. Luxemburgo falando que o problema do Corinthians é psicológico. Desculpa, Luxemburgo. Se o problema do Corinthians fosse psicológico, você nem seria necessário. Se o problema do Corinthians fosse psicológico, ficar com o Lázaro resolvia. O problema do Corinthians não é psicológico. Pra mim. Primeira coisa de tudo, o problema do Corinthians é físico. Primeira coisa de tudo. Porque o Corinthians não consegue ou não quer, eu espero, eu estou torcendo, estou rezando para que o Corinthians não consiga, certo? Marcar na saída de bola. Tá? Hoje, por algum intermédio da vida superior, o São Paulo não marcava a saída de bola do Corinthians, certo? Algumas vezes marcou, mas não era algo recorrente. O Corinthians não marca a saída de bola de ninguém. E quando pega um time que marca, vamos ver agora na quarta-feira, né, no meio de semana, não sei nem se vai ser na quarta-feira, mas eu acho que, se eu não me engano, vai ser contra o Galo essa semana. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, tá? Então pode ser que eu esteja passando alguma fake news pra vocês aqui. Se for na quarta-feira contra o Galo ou contra a Argentino Júnior e o caralho da Libertadores, pode ver. Qualquer time marca o Corinthians na saída de bola. O Cássio vai cobrar um tiro de meta, toca pro Gil ou pro Fagner ou pra qualquer pessoa da defesa. Tem alguém do ataque deles marcando a gente é obrigado a dar um chutão. Só que quando é, no nosso caso, quando o tiro de meta é pro outro lado, não tem o Yuri Alberto ou qualquer outra pessoa marcando os caras. Por quê? Porque eles têm na mente deles que, se eles fizerem isso, eles não vão ter fôlego para atacar depois. E isso se dá muito porque o Corinthians contratou um preparador físico muito ruim. Que ele já tinha sido mandado embora antes pelo VP. Não sei se vocês lembram disso. Falando, quando o VP chegou, falando, esse time fez uma pré-temporada, porque não parece. E mais uma vez o time não fez uma pré-temporada com o mesmo preparador físico. E a gente está colhendo os frutos disso hoje, certo? A gente não venceu o São Paulo, a gente empatou,
certo? Mas quando foi no Paulista, e a gente acabou ganhando de 2-1, porque o Adson estava inspirado, muita gente exaltou o time, muita gente falou que o time jogava melhor do que com o VP Holiday. E muita gente achou que o Corinthians estava pronto para a temporada. Menos eu. Eu não achei. Vocês lembram muito bem disso, né? Eu não achei disso. Cara, é absurdo pensar desse jeito. Era absurdo na época e hoje a gente tá vendo que é absurdo. Antes de qualquer coisa, já vou falar um negócio que eu esqueci de falar, tá? Sobre a torcida gritando os gritos homofóbicos, né, pro São Paulo. Cara, eu acho muita hipocrisia dessa torcida, certo? Eu sei que a torcida tem 30 milhões de pessoas e que 30 milhões de pessoas, um movimento que acontece no Twitter, por exemplo, pra mandar o Cuca embora e que acabou que a diretoria acatou, eu sei que não corresponde ao total da torcida. Não corresponde nem a 50%, inclusive. Mas, cara, 2023, né? Pô, cantar aqueles cantos, além de fuder com o Corinthians, não ajuda o time. Vocês fazem isso só pra demonstrar que, ai, olha só, a gente não é da turma do mimimi. Pô, ridículo, né? Ridículo. Aí você fala, o Caio é lacrador. Óbvio que não, mano. Eu sou libertário, pelo amor de Deus. Só que, por ser libertário, tá? Por ser libertário, eu acredito que de 30 a 40 milhões da torcida, muita gente, óbvio que não é uma porcentagem altíssima, mas muita gente dentro da torcida do Corinthians é gay. Eu não tenho dúvidas disso. E quando você faz esse tipo de canto, você exclui esse tipo de gente do estádio, por exemplo. Os gays, os trans, e pessoas que têm o seu direito à vida, têm o seu direito a viver. Você simplesmente mostra pra eles que, ó, aqui vocês não são bem-vindos. E é o time que se diz o time da democracia, né? Eu já falei pra vocês que pra mim a democracia corintiana, o respeito às minas que tá aqui atrás na minha gola, tudo isso pra mim é nada mais é do que peça de marketing pra Nike e pro Corinthians vender camisa. Eu já falei isso pra vocês, já demonstrei isso com exemplos, né? Não é uma coisa que vocês estão, nossa, não acredito que o Caio tá falando isso, certo? Mas eu acho meio bosta, sabe? Eu acho um monte de tiozão querendo mostrar, olha só, nós não somos da turma da lacração, nós não somos da turma do mimimi, a gente ainda zoa o São Paulo por eles serem gays. Irmão, você acha que não tem gay na torcida do Corinthians? Você acha que não tem gay dentro da torcida organizada do Corinthians? Sério? Você acha que mesmo? Enfim, acho que já me alonguei demais nisso, né? Mas fica aí, meu, porque eu acho ridículo uma torcida que pede pro Cuca sair por causa do que ele fez e que ele fez, porque ele foi condenado por isso, e porque tem provas com isso lá na Justiça da Suíça, e se ele acha que não tem, ele que corra atrás dos seus direitos, mas, pô, depois de 30 anos é foda. Aí a mesma torcida faz esse tipo de coisa, né? Eu acho foda, eu acho que é ridículo. Inclusive, eu acho que se a torcida do São Paulo quisesse abraçar os gays dentro da própria torcida, eles iam mostrar muita superioridade à nossa torcida. Que se diz o time da democracia, que se diz o time que respeita as minas. Pô, foda, né? Enfim, já me alonguei demais. Voltando ao jogo. Corinthians levou o primeiro gol. Gol ridículo. Corinthians fez o gol de empate. Pô, Wesley... Vamos lá, Wesley. O Wesley, ele levou um esporro no jogo contra o Botafogo do Yuri Alberto e do Roger Guedes, que eu fiquei com vergonha. Eu devia, inclusive, ter falado isso no pós-jogo. Eu não falei, eu acabei esquecendo, porque eu tava com... Sabe quando a cabeça tá muito cheia de coisa? Mas aí, olha... O moleque, ele arrumou um gol pro Roger Guedes. Então, Roger Guedes, a próxima vez que você vê um moleque indo pra cima... e fazendo as coisas que você não faz, você não briga com ele. E principalmente o senhor Roberto. O senhor Roberto, você sabia que o senhor for caro? Sabia que você custou 25 milhões, você deve ter custado ali uns 12, 13, 14 milhões. Mais uma porrada de jogador pra você estar aqui no Corinthians? Sabia que você foi caro pra caralho?
pra você dar um esporro no moleque que tá tentando fazer o que você não tava fazendo e que ganha muito menos que você? Sabia, senhor Yuri Alberto? Sabia que faz muito tempo que o senhor tá devendo futebol pro Corinthians? E se você acha que tem alguma coisa errada, porque a gente não tem meio de campo, que ano passado a gente tinha, né? Ano passado a gente tinha meio de campo, ano passado a gente tinha criação, ano passado a gente tinha um respiro de um time de futebol. Não um respiro, né? Pô, a gente quase foi campeão da Copa do Brasil, pelo amor de Deus. E esse ano o Duílio jogou tudo fora. Mas que o senhor devia falar alguma coisa, mas que você tá devendo e você sabe. Certo? Então, senhor Roberto, senhor Roger Guedes, vocês prestem atenção antes de cobrar um moleque que tá tentando fazer alguma coisa. Ele não custou nada ao Corinthians, muito pelo contrário, ele vai dar lucro pro Corinthians. Coisa que os senhores não vão fazer. Jogando esse futebolzinho que o Corinthians tá, pode esquecer a Europa, pode esquecer a Arábia. Certo? Mas aí fica o recado pra vocês aí, pra vocês dois. Nunca mais cobrem o moleque que tá tentando fazer alguma coisa. Porque no momento que ele tava tentando fazer alguma coisa, os senhores estão com a mão no bolso, esperando bola fácil. Isso não existe, certo? Na outra rodada, o Wesley quase tentou, ele tentou fazer um gol. Ele não conseguiu. Vocês ficaram bravos. Mas se ele fizesse o gol, ia terminar 3-1, porque ele foi o único que tentou alguma coisa e vocês não fizeram nada. Ele não conseguiu fazer o gol, mas quem driblou os caras foi ele, certo? E dessa vez ele sofreu o pênalti. Sobre o pênalti, eu nem tenho muito o que dizer, certo? Eu acho que pra mim o juiz podia não marcar ou não marcar, não seria nenhum absurdo nenhum dos dois. Mas como marcou, pra mim também não foi nenhum absurdo. Os caras do São Paulo ficou muito bravos, ai meu Deus. Mas se acontecesse na área do Cássio, eles não iam reclamar desse jeito não. Então pau na bunda deles também, certo? Mas aí o Roger Guedes pegou a bola, fez o gol. O Roger Guedes é um ótimo cobrador de pênalti, um ótimo cobrador de falta também. Certo? Inclusive quando o Fábio Santos não tá, ele cobra. Eu acho inclusive que ele deve pegar essa vaza. Pelo amor de Deus, não coloca mais o Fábio Santos, o Luxemburgo. E tira o Gil do time, velho. Por favor. Não existe mais Gil no time. Não existe. Mas se ele sair do time, ele vai colocar o Corinthians no pau. O Corinthians tá devendo 1 bilhão, velho. Deve mais um pouquinho pra jogador. Não interessa. Porra, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver o Gil lá, cara. E o Fagner também. O Fagner não deu 10, 15 minutos e já tava com o cartão amarelo que ele chutou o cara no chão, cara. Fagner. Pô, você pede pra ser expulso às vezes, mano. Pelo amor de Deus. E vamos emagrecer também, né? Que o senhor tá um leitãozinho. Fora isso, eu não tenho muito o que falar. O Maicon já não tem que ser titular. Essas coisas você já sabe. Não é a primeira vez que eu falo, certo? Mas enfim. Fica aí minha crítica, né? A esse time morfético. Que devia ter... Gente, ó, vamos botar uma coisa aos panos limpos aqui. O São Paulo é um dos maiores fregueses do Corinthians. Historicamente. O fato deles chegarem como favoritos num jogo em casa já diz muita coisa. Certo? Eu vou terminar aqui. Vou botar a entrevista do Vanderlei pra ouvir aqui enquanto eu edito. Mas, cara, eu espero que o Vanderlei ele consiga melhorar esse time. Até agora nada. Né? Daqui a pouco já vamos ser eliminados das Copas e, enfim, precisamos melhorar urgente. Né? Eu acho que, inclusive, da Copa Libertadores a gente podia ser eliminado, né? Se a gente puder não ser eliminado da Copa do Brasil, ótimo. A gente não vai ganhar a Libertadores mesmo, só vai ficar ali pra encher linguiça, pra atrapalhar o calendário. E a gente precisa escapar do rebaixamento esse ano, né? Parabéns, Duílio. Você fez um torcedor prever o pior. Então, tamo junto aí e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Se você chegou agora, deixa o like, se inscreve. Se você não chegou agora, já tá aí faz tempo, deixa o like também. Valeu? Tamo junto.